Olá, olá, Campo Grande, olá, olá, Mato Grosso do Sul, muito bom dia! Começa mais uma edição do nosso Papo Gente, sexta-feira. Sexta-feira, hein? Sexta-feira é bacana, né? Sexta-feira, dizem por aí que a pior sexta-feira consegue ser melhor do que a melhor segunda, vai entender, né? Mas é só um pensamento, vamos lá! Hoje é sexta-feira e o nosso Papo Urgente está muito bacana, porque veja só, nós vamos buscar a partir de agora, estamos a caminho de um compromisso muito legal. A nossa entrevista exclusiva, uma carona com o deputado federal Jair Bolsonaro, o Bolsomito, como muitos conhecem ele nas redes sociais. Os jovens adoram o Bolsomito, né? E a figura dele é polêmica, emblemática. Nós vamos falar sobre desarmamento, vamos falar sobre a questão da opção dele em se tornar realmente uma figura polêmica. Daqui a pouco falar que é o direito dos pedófilos, não serem molestados quando estiverem fazendo seus atos. Nós temos... Não tem uma diferença. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Será que é de propósito? Vamos falar sobre o embate dele com o Jean Willis e, acima de tudo, vamos falar sobre o projeto político dele. O homem quer ser presidente da República. Será que chega no segundo turno? Vou perguntar para ele também, viu? Se é uma ideologia, se faz parte de um sonho ou se isso surgiu agora. Muito bacana. Visita do Jair Bolsonaro, você acompanha com um detalhe exclusivo, né? Já deu entrevista para outros canais, outras mídias, mas uma carona exclusiva com ele. Vamos pegar ele no hotel, estou indo para lá agora e vamos deixá-lo em uma entrevista, em um outro compromisso que ele vai ter em um jornal. Nós vamos entrevistar Jair Bolsonaro e você é o nosso convidado especial nesta manhã de sexta-feira para você. Bom, pessoal do MS Urgente, você viu que o rapaz já está aqui, o mito, deputado. Ó, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente poder gravar com o senhor nessa sua agenda apertada aqui em Campo Grande, onde a gente vai conduzi-lo até um compromisso. Fazer a primeira pergunta, já conhecia Mato Grosso do Sul, já tinha passado por aqui? Já morei 3 anos em Newark como tenente do Exército. E de vez em quando era programa de passear aqui em Campo Grande. Uma coincidência, né? A gente tem uma propriedade lá em Newark, tem um pequeno sítio lá, conhece a cidade. Deputado, a primeira pergunta sobre a sua visão com relação às questões do Brasil, eu não posso deixar de perguntar a respeito da questão do armamento do brasileiro. O senhor deu uma entrevista para o Roberto Cabrini e ele perguntou para o senhor, Bolsonaro, você anda armado? E o senhor respondeu assim, se eu for abordado, Cabrini, por um meliante, eu estando armado, eu tenho aí de 7 a 8% de chance de me dar bem. O brasileiro perdeu essa oportunidade, tiraram essa chance do brasileiro quando desarmaram ele, deputado? Olha, eu entendo que o desarmamento veio muito mais por uma questão ideológica do que por questão de segurança. No período militar, que alguns criticam ainda, você comprava o teu revólver na mesbla e não tinha essa violência toda que nós temos hoje em dia. O que o referendo 2005 decidiu é que nós podemos comprar armas e munições. E o governo fez uma leitura completamente contrária. Isso já veio do PSDB lá atrás, ele foi agravado pelo PT. Hoje você não tem segurança nem dentro da tua casa. E eu acho que, do que depender de mim, qualquer cidadão, homem ou mulher, poderá ter a posse de arma de fogo em sua propriedade. Deputado, na opinião do senhor como parlamentar e também como pai de família que o senhor é, por que nós temos no Brasil dificuldades, eu digo no âmbito legislativo, no Congresso Nacional, de leis mais sérias, de punições mais sérias para o vagabundo, para o meliante? Olha, vem em cima da política de direitos humanos, também completamente equivocada para ser educado aqui. Eles vão naquela linha de que todo mundo merece uma segunda chance. Algumas pessoas eu entendo que não. E o afrouxamento das penas em função do superlotamento de presídios. E os direitos humanos agem nessa área. Tivemos há pouco tempo lá uma
CPI do sistema carcerário. E o que se tira de conclusão daquilo é que devemos agilizar a soltura de preso e buscar penas alternativas. Ou seja, o malandro, sabendo que dificilmente ele vai ser preso, se for caso condenado para ficar pouco tempo lá dentro, você não estimula, né, a agir de acordo com a lei. Então, basicamente, vem por aí também. Nós temos que arrochar as entidades que defendem direitos humanos. Se depender de mim, zero de recurso para todas elas. Elas não defendem direitos humanos, elas defendem a bandido. Vamos falar sobre a sua questão ideológica com relação ao tal do gênero. A briga, a discussão polêmica com o tal do Jean Willis já ultrapassou todas as fronteiras. O senhor acha que ele usou a imagem do deputado Bolsonaro, que é muito polêmica, até para se promover um pouco, ou faz parte do âmbito da coisa mesmo? O senhor defende o senhor tem uma visão ideológica sobre a coisa, ele tem outra visão, os dois não se misturam? Olha, não há um confronto de ideias entre nós, até porque não aceita debater. O Cabrini mesmo convidou o Jean Willis para uma mesma mesa discutir essas questões conosco. Ele não aceita, né? Ele é um franco atirador, faz uma demagogia barata na Câmara, usa aí as mídias sociais e tem uma parte considerável de pessoas que o acompanham. Você pode ver, dá para te debater, por exemplo, um projeto dele, que é do PSOL, e de uma deputada do PT, Hélia Cocai, que permite um garoto de 12 anos de idade fazer cirurgia de mudança de sexo sem consentimento dos pais. Não dá para você discutir, então... Isso aí é um projeto que vem totalmente de contra com a família, né? Completamente, é um absurdo, né? Agora, ele acha que um garoto de 18 anos de idade, se quiser, ele tem autonomia e tem consciência que pode trocar o sexo. Agora, um de 16, 17 anos, que comete um homicídio, um estupro, segundo o Jean Willis, não pode ser punido pelas nossas leis, e sim pelo ECA. Realmente fica complicado você debater com ele. Por exemplo, ele é favorável à liberação das drogas. Eu sou contrário. Família, para ele, pode ser um montoado de pessoas, não interessa quem seja. Ele trabalhou em parte, não conseguiu, para que lá no Senado, né, a casa dele, aprovasse o PLC 122. O que é isso aí? É um projeto que criminalizava a homofobia. Ou seja, por exemplo, um padre, né, caso se negasse a fazer o casamento de um casal gay, o padre começaria com 3 anos de cadeia. Esse PLC 122 colocava ali, tipificava como crime hediondo a homofobia. Ou seja, no futebol, treinador jogando futebol, de repente é comum eu soltar um palavrão pra cima de você. Vai que você, por exemplo, não seja heterossexual. Ali eu posso, pelo projeto ali, como é um crime inafiançável hediondo, homofobia seria, né? E eu sairia preso da pelada. Não tem cabimento, é uma coisa absurda aqui. O que esse cidadão prega com projetos e poucas vezes que ocupa a tribuna da Câmara também para falar aí coisas que a maioria, 99% da sociedade não concorda. Deputado, o senhor se tornou a figura emblemática, conhecida, famosa em todo o Brasil, nas redes sociais. O senhor detém toda essa atenção da mídia, e a coisa ficou ainda mais séria a partir do momento que o senhor figura entre os presidenciáveis do Brasil. Aparece com bons pontos lá nas pesquisas. O senhor acha que a coisa vai engrossar para o lado do senhor, vai vir chumbo grosso? Os interesses vão se movimentando e vão tentar buscar alguma coisa para atacar na sua imagem, para atingir a imagem de um possível candidato a presidente da República? Já fizeram o que queriam, o que não queriam com a minha pessoa, né? São os rótulos. O que incomoda mais o deputado, falando desse tema, da questão de uma acusação O político não pode se incomodar, ele tem que matar no peito, senão ele fica doido, né? O que me incomodou muito foi a pecha de racista. Falar que o senhor era racista. Falaram não, né? O programa CQC editou uma entrevista que eu dei para a equipe do Marcelo Tais, e onde ali a pergunta, né, que foi feita a pergunta sobre como eu me comportaria se meu filho relacionasse com um gay, e eu respondi. Só que a pergunta que foi botada no ar, como eu reagiria se meu filho namorasse uma negra. Então isso me valeu um processo no Supremo Tribunal Federal. O ano passado foi arquivado, porque o Marcelo Taz não entregou a fita bruta da gravação, onde estaria comprovado então a edição. Então o Supremo simplesmente arquivou esse processo, mas eu fiquei 3 anos apanhando como se racista fosse.
Eu não posso ser racista, né? Meu sogro é conhecido lá em Brasília como Paulo Negão, tá ok? Eu sou casado com a filha dele, obviamente, tá ok? E não tem cabimento para uma pessoa que foi do Exército Brasileiro, que integrou o Exército Brasileiro, onde a presença dos afrodescendentes é muito grande, você ser racista, não tem cabimento isso aí. Deputado, falando agora um pouco sobre a sua atuação em Brasília, quais são as frentes que o senhor atua, que o senhor vai levar isso para toda a vida e principalmente defenderia esses projetos se tornasse presidente da República do Brasil? Bem, eu dentro da Câmara ajo muito mais com um back central, né? Trabalho para evitar que maus projetos sigam adiante. Sou criticado nas mídias, o deputado está 26 anos dentro do Congresso, não aprovou nada. É muito difícil aprovar alguma coisa. Por exemplo, é meu a lei que trata do voto impresso para 2018. Eu sou... O senhor acha que a urna eletrônica é um perigo para a democracia brasileira? Olha, quando você, hoje em dia, vê que a própria Dilma Rousseff fala, né, caso voltando, ela vai propor eleições diretas, tá ok? Ela sabe que com o voto eletrônico apenas, no meu entender, não tenho como comprovar, né, vai virar fraude por ocasião das eleições. E o PT faria o sucessor dela. Agora, você pode ver, o voto impresso vale para 2018 apenas. Agora, essa minha lei, ela pode ser questionada, a sua constitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal. Se Dilma voltar agora, pode ter certeza, como você vai ter um gasto extra com compra de impressoras, por exemplo, para o voto impresso, né? Essa lei pode ser questionada no Supremo, porque ela cria despesa. Ou seja, se a Dilma voltar, para ela vai interessar até umas novas eleições, porque ela corre risco de ser caçada pelo TSE juntamente com o Temer. Tá ok? E agora teria como trabalhar para que venhamos a ter eleições presidenciais via voto eletrônico puro. Isso é muito ruim pra gente, porque eu entendo que o que foi usado em 2014 deverá ser usado novamente agora. Eu não acredito no voto impresso e eu duvido quem acredita. E o cara que acredita, não tem como comprovar que não houve fraude em 2014. Existe um vídeo do senhor em que o senhor está sendo vaiado, está sendo criticado naquele momento e o senhor bate no peito e fala assim: me acusem de ser corrupto. fala que eu sou corrupto, né? Esse é o maior mal hoje da política brasileira, e até o que o senhor enfrenta lá em Brasília, tentar separar o joio do trigo, o político honesto do político corrupto. Essa cena, se não me engano, foi dentro da Câmara, né? Acho que foi. De uma ditadura. Esse Congresso, ouvindo o povo novamente, como dizia o Camarante, vai caçar o mandato de Dilma Rousseff. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Carlos Raul, Bolsonaro, você é um fascista. Deputado Luiz Carlos Raul, vai querer falar? Bom, vou encerrar a votação. Me chama de corrupto, pô. Perde, após um posicionamento meu, lógico, eles perdem a razão ali. E daí começou a me xingar de fascista. Daí me chama de corrupto, pô. Não aparece nada do Bolsonaro, aí eles tentam ir para esse lado. Não é só que não aparece, né? O Joaquim Barbosa falou que eu fui o único da base aliada que não foi comprado pelo PT no caso Mensalão. O Youssef, o doleiro, falou que eu sou era um dos dois do meu partido na época, né, lá atrás, que não pegou dinheiro na Petrobras. Então o pessoal fica irritado com isso. Você pode ver, temos o caso agora da Jandira Fegali. Sim. De que ela vivia acusando todo mundo e tinha nas palavras do delator ali, na gravação do Sérgio Guerra, né, que ele conversou com o Sarney, conversou com várias autoridades do PMDB, e a Jandira é uma que usava aquilo para dizer que isso aqui comprovava que houve realmente um golpe por ocasião do impeachment que foi votado na Câmara. Tá, agora, quando aparece o nome dela, onde ela procurou o Sérgio Guerra para pedir dinheiro da OAS, ela diz que o que recebeu foi legal. A propina legal, nós sabemos como funciona e ela foi largamente disseminada em Brasília. Agora, já deu um recado para a Jandira, né? Jandira, para mim também, a propina que botaram na minha conta da Friboi, no dia seguinte eu devolvi. Faltou você devolver a tua parte. Então, perdeu, babou, já era. Tá, antes de eu partir para o próximo assunto, você que está em casa nos assistindo, aqui atrás do banco de trás, hoje o nosso papo, gente, ele está diferente,
porque nós estamos gravando com o deputado Jair Bolsonaro. Aqui atrás, gravando também, que registra todos os momentos, o filho do deputado, dá um oi aí, e atrás do deputado Bolsonaro aqui, aparece aí, Davi, tá o deputado Coronel Davi, que figura como sendo um pré-candidato à capital de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até o que explica a vinda do senhor aqui, deputado, para fazer o lançamento da candidatura dele. Como é que foi a amizade? Eu não estou vindo para lançar, eu estou vindo aqui para ouvir o Coronel Davi, né? E modestamente, eu fico muito feliz de ver uma pessoa com a vida pregressa. Mas o senhor já é considerado como se fosse um padrinho político dele. A vida pregressa dele, como militar, como deputado estadual, é motivo de orgulho em ter uma pessoa desse quilate, pré-candidato a prefeito aqui em Mato Grosso do Sul. Eu queria que ele fosse candidato lá em Niuaque, né? Que é a minha cidade do coração. Votado, viu, ele foi mais votado. Ó, parabéns ao povo de Niuaque, escolheu, quer dizer, o mais votado. Pô, já que nós estamos puxando a sardinha pro lado de Niuaque, mandar um abraço então pra minha sogra. Dona Neuci é niuaquense. Aliás, é gaúcho, mas mora lá em Niuaque. Deputado, vamos voltar ao nosso foco aqui. Coisa rara, hein? Mandar abraço pra sogra, hein? Quem não quer ter uma sogra dessa, né? Um dia eu vou ter esse. Deputado, deixa eu falar uma coisa aqui. Voltando à questão do Jean Willis, não quero me tornar repetitivo, mas aquela votação, a gente viu de tudo. Mas o que mais chamou a atenção foi a cusparada dele e definitivamente eu acredito que ninguém aprovou aquilo. Existem os que são a favor de Jean Willis e existem os que são a favor do pensamento do senhor. Agora, o ato dele foi um ato de desespero? O que aconteceu? Primeiro que foi um ato premeditado, segundo o SBT. Eles gravaram e fizeram a leitura labial antes do voto dele, onde ele diz para o deputado Chico Alencar: vou cuspir no Bolsonaro, né? E ele cumpriu aquilo que falou para o Chico Alencar. Na saída ele tentou se justificar para a imprensa, dizendo que eu havia agarrado. As imagens mostram que eu estou a mais de 2 metros de distância dele, então não procede isso daí. E ele falou que eu havia xingado também, não quero repetir os termos que ele falou aqui, e você vê nas leituras labial minha que aquilo que ele falou não aconteceu. O que era comum ali, alguns parlamentares, depois de dar o voto contra o impeachment, quem estava do lado, que era favorável ao impeachment, falar tchau querida, que foi ali uma frase, né, que foi uma provocação, foi eternizada aqui nas ruas até, porque dado ao grampo telefônico do Lula quando se despediu da Dilma dias antes daquele episódio. Deputado, nós já estamos quase nos aproximando aqui do seu próximo compromisso, a nossa carona, entre aspas, já está quase acabando. A gente continua falando sobre a questão do seu projeto político, que eu acho que a vinda do senhor aqui, a sua visita, tornou isso aí mais claro para a sociedade de Campo Grande. Nessa mesma entrevista que o senhor fez com o Cabrini, eu estou fazendo referência aqui, mandar um abraço aos amigos do SBT, o senhor fala sobre o seu posicionamento na pesquisa. E o senhor disse para ele o seguinte, o senhor me corrija se eu estiver errado, se eu não estiver lembrando muito bem. Cabrini, se eu estiver com X pontos até determinada data, eu sou o candidato do meu partido. Que posição é essa, que pontuação é essa e qual é a tratativa do senhor nesse momento? O PSC, nós estávamos na iminência de poder mudar de partido. O PSC me interessava pelas pessoas que estavam lá. E eu procurei o PSC e falei da minha intenção. E o que nós acertamos é o seguinte, lógico, o PSC não pode lançar um candidato que não tenha um razoável percentual de votos, para fazer figuração apenas, não é o caso. E foi esse compromisso, caso eu tenha 10%, se tivesse 10% até as eleições, as convenções de 2018, a legenda seria minha. Tem uma pesquisa aí que já me dá 11%. No DF agora, na última segunda-feira, a pesquisa no Distrito Federal me deu como 14%. E eu sou o único desse que aparece que pesquisa após pesquisa vem crescendo. E aí, no caso, eu volto a insistir naquela questão da questão da corrupção. Os que aparecem na pesquisa acima do senhor, volta e meia estão figurando em páginas não políticas, mas policiais. Isso incomoda os seus adversários? O senhor não aparece nas páginas policiais sendo denunciado por alguma coisa e a sua pesquisa vai aumentando. Isso incomoda muito eles? Obviamente, os partidos, né, têm um objetivo, a busca do poder, isso é natural. Ali você vê quem está na frente da pesquisa é a Marina, da Rede. Tá, ok? Se você falar o nome Marina para o agronegócio aqui, a pessoa fica arrepiado pelas posições ambientalistas dela, que beira, é uma chita na questão do meio ambiente. E daí vem em segundo lugar o Aécio Neves, que
delator após delator tem seu nome citado também. Eu não torço pro pior, não. Eu quero mais que seja... eu gostaria que nada estivesse acontecendo no nosso Brasil. Mas isso daí, obviamente, vai cada vez mais desgastando o outro lado. E eu aqui tenho, de forma solitária, crescendo a minha posição. E não tem aparecido no momento um outro nome que cresça nas pesquisas. O senhor acredita que é possível, já nessa campanha presidencial, ir para um segundo turno com um desses nomes que estão por aí? Há essa possibilidade? Olha só, pela minha pesquisa, né, pelas minhas andanças pelo Brasil, semana que vem vou estar em Palmas, eu não tenho dúvida disso, né? Eu estou colado em Aécio Neves, em terceiro lugar, e eu tenho a simpatia de grandes setores da sociedade, Forças Armadas, Forças Auxiliares, o grupo evangélico, são 30% no Brasil de eleitores, aqueles que querem ter uma arma em casa, o fazendeiro que não quer ser mais aterrorizado pelo MST, que tem o apoio do governo, pode ter certeza que a gente vai matar na unha o MST. Tá, okay? Então aquele empresário, o produtor, o empreendedor que quer que o Brasil abra seu comércio com o mundo todo e não fique preso aqui pela questão ideológica ao Mercosul, aqueles que querem um endurecimento de penas para bandidos, porque você fazendo isso, você vai estar estimulando, né, o turismo do Brasil, que você não faz. Você, me desculpa aqui, eu sou do Rio de Janeiro, mas para você fazer o turismo, ficar uma semana em Copacabana, você pensa 200 vezes antes de ir para lá, tendo em vista a questão de violência. Tá, okay? Quem, por exemplo, sabe o que é a indústria da demarcação de terras indígenas, como eu ouvi hoje de manhã na televisão, índio falando português melhor do que nós, reclamando que o governo não dá educação, não dá saúde, ou seja, o cara quer um latifúndio para ele e tudo de gasto lá dentro para ele fazer o quê? E o índio tem que ser integrado à sociedade, e nós temos que trazer o índio para nós, né, e não deixar na mão de uma minoria ou do CIMI fazer essa política, né. Uma questão seríssima também no tocante aí, ó, aos quilombolas. O governo continua na sua tese de nos dividir. O Vado Ribeiro aqui em São Paulo tem 2 focos de quilombola ali que vai prejudicar em muito ali a agricultura naquela região. E também eles levam mais de 1 bilhão por ano de recursos da União para mantê-los. Ou seja, o quilombola ele recebe cesta básica na porta da casa dele. Não é por aí. Quilombola, que é o quilombola? É um afrodescendente, como meu sogro tá ok? Que tem que ser inserido na sociedade, não ficar mais um beneficiário de projetos dito assistencialistas. Por aí fora. Tá certo, deputado. Olha, obrigado pela carona que o senhor deixou a gente dar para o senhor. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado. E até a próxima. Valeu. Abraço aí da Atena aí, valeu.